O chão treme e você ouve um estalo. Ah não! A cúpula está ruindo! Todos correm para suas cápsulas de fuga para evacuar. As pessoas estão se empurrando. A atmosfera na cúpula, semelhante à da Terra, será comprometida e vocês ficarão expostos aos finos elementos da superfície de Marte. Todo mundo corre para colocar seus capacetes. A rachadura está ficando maior a cada segundo e as pessoas estão em pânico, tentando entrar nos veículos de fuga o mais rápido possível. No caos, todos se aglomeram nas naves erradas e não há espaço para você. Luzes vermelhas de advertência começam a piscar na cúpula e uma voz ressoa dizendo a todos para colocarem seus capacetes. A atmosfera marciana está a apenas alguns minutos de invadir rapidamente e os humanos não conseguirão mais respirar. Que sorte a sua, hein? Você acabou de chegar a Marte. À medida que as naves se distanciam, você se pergunta o que deve fazer. Você grita por ajuda, mas ninguém atende. De repente, um robô chega por trás e você ouve um ruído fraco vindo dos seus alto-falantes. Ele está dizendo: ninguém pode ouvir você, porque a atmosfera em Marte é muito menos densa do que a da Terra. Ela também tem muito dióxido de carbono que absorve as ondas sonoras. Mesmo se um show barulhento estivesse acontecendo a apenas 9 metros de distância, pareceria ser a quilômetros de distância. Posso ajudar com alguma coisa? Você pede ajuda e ele mostra um layout 3D de toda a cúpula. Você pode ver algumas outras estações de transporte, então decide ir até elas. Infelizmente, precisará ir até o lado oposto da cúpula para chegar a outra estação de transporte. Assim que começa a entrar em pânico, se perguntando como poderia chegar lá, o robô se transforma em uma bicicleta e lhe diz para subir. Você sobe e atravessa a cidade, olhando para todos os prédios e ruas vazias. A rachadura está aumentando e pequenos pedaços da cúpula começam a cair como neve. Quando você chega na outra estação, as últimas pessoas estão embarcando no único ônibus espacial. Você corre atrás delas, tentando desesperadamente chamar a sua atenção. Quando toca a buzina da bicicleta, porém, quase não faz barulho. A nave se afasta antes que você seja percebido. Você pergunta por que os sons não estão funcionando, e o robô explica que os ruídos agudos mal podem ser ouvidos em Marte. O dióxido de carbono deixa os ruídos agudos, como sinos e pássaros cantando, quase impossíveis de se ouvir. Se ainda estivesse na Terra, você poderia ter sido notado. O robô diz que há uma última chance de escapar. Ele se transforma em uma pequena nave espacial. Você entra e ele voa pela fenda na cúpula em direção ao espaço. Está indo tão rápido que você deve estar de volta à Terra em pouco tempo. Assim que começa a relaxar e aproveitar as vistas do espaço, você vê uma luz vermelha piscando no robô. Então, pergunta o que há de errado, mas não obtém resposta. De repente, percebe que não consegue ouvir nada no espaço. O som viaja em ondas e precisa de algo para se mover através, como ar ou água. O espaço é um vácuo sem ar, então não é possível ouvir som algum. A nave espacial repentinamente muda de direção, se afastando da Terra. Você tenta conduzir o robô na direção certa, mas não consegue descobrir como chamar sua atenção. A nave planeja um voo até Vênus. Conforme chega mais perto, a turbulência começa. Vênus tem ventos mais fortes do que qualquer tornado na Terra. Você não para de ser arrastado em busca de um lugar seguro para pousar. O robô consegue manter um curso estável, apesar do vento que o atinge por todo lado. Já dá para sentir o calor em todas as camadas. Finalmente, o robô avista uma pequena caverna à distância e tenta pousar lá. Assim que o robô toca o solo, se transforma em um traje espacial que você pode usar para que você esteja seguro em ambientes extremos. Previsão de hoje em Vênus: calor. Temperaturas extremas de ebulição durante todo o dia e a noite. Espere nuvens de ácido sulfúrico e ventos fortes. A atmosfera é composta principalmente de dióxido de carbono, então pode esperar que sua voz fique mais profunda também, em decorrência da densa atmosfera do planeta. É o segundo planeta mais próximo do Sol, mas na verdade é o mais quente. Sua atmosfera retém o calor do Sol e o mantém ao redor do planeta. Na verdade, é tão quente em Vênus que dá para derreter chumbo. Se você estivesse navegando com uma nave espacial, ela seria toda derretida em questão de minutos. Felizmente, você tem essa armadura de robô indestrutível. Você tenta perguntar ao robô como voltar, e sua voz parece meio maluca. Suas cordas vocais vibram mais devagar aqui do que na Terra, o que torna o tom da sua voz mais baixo. Mas ao mesmo tempo, a velocidade do som em Vênus é muito maior, tornando-o mais estridente. Além disso, o alto conteúdo de dióxido de carbono no ar cria um efeito estranho que leva seu cérebro a pensar que a fonte de som é pequena. No geral, você fala como um pato de desenho animado.
Você olha para o horizonte e vê muitas colinas e montanhas espalhadas pela planície, mas o robô diz que muitas delas são vulcões. Na verdade, Vênus tem mais vulcões do que qualquer outro planeta do Sistema Solar. Os cientistas descobriram mais de 1.600 apenas na superfície, o que pode significar que há ainda mais do que isso a ser descoberto. Sim, talvez ficar aqui o dia todo não seja uma boa ideia, e não apenas devido ao calor. Um único dia em Vênus dura 243 dias terrestres. Na verdade, um dia em Vênus é mais longo do que um ano lá, já que o planeta demora apenas 225 dias para completar uma rotação ao redor do Sol. É difícil de vocês se entenderem, mas você dá um jeito. O robô lhe diz que acabou de se perder e que você estará de volta à Terra em pouco tempo. Enquanto caminha pela caverna, percebe que está realmente dentro de um vulcão. Você diz ao robô para se apressar e levá-lo de volta para casa antes que ele entre em erupção. É claro que ele não é muito bom em navegar no espaço, porque não demora muito para você acabar em outro lugar. Você está agora em Titã, a maior lua de Saturno. Essa lua é tão grande que é ainda maior que Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. A nave chega à atmosfera, que é sentida e se comporta de forma semelhante à da Terra. A única diferença perceptível é a névoa alaranjada pairando no ar, o que torna a visão mais difícil. Conforme você desce para pousar na Lua, o robô detecta sinais de gás cianeto em toda a superfície, além de nuvens fofas feitas de metano gelado. Você pousa em um ponto suave e tenta fazer com que o robô o leve de volta ao lugar certo. Pelo menos dessa vez você não está suando. O robô se transforma novamente e começa a examinar os arredores. A atmosfera é cerca de 60% mais espessa do que a da Terra. Andar por aí parece que você está navegando em uma cauda. Há um teor muito alto de nitrogênio no ar, então as coisas parecem surpreendentemente semelhantes à como são na Terra. Você diz ao robô que realmente quer voltar para casa agora, mas sua voz sai como um grito alto e rouco. Isso ocorre porque Titã tem mais nitrogênio do que a Terra e porque o som viaja um pouco mais devagar. Felizmente, aqui vocês conseguem entender um ao outro. O robô lhe diz que precisa absorver um pouco mais de energia de seus painéis solares antes de decolar, então você dá uma olhada ao redor. Essa lua é uma das únicas coisas no sistema solar que tem corpos líquidos fixos como rios, lagos e mares em sua superfície. Você consegue entender agora por que o robô se perdeu, já que Titã é tão semelhante à Terra. Titã tem até ciclos de líquido com chuva, evaporação e condensação. No entanto, não se trata de água como na Terra. O principal líquido aqui é o metano. Os cientistas acreditam que pode haver atividade vulcânica, mas em vez de lava quente derretida jorrando, é água. Outros planetas, como Marte, têm gelo nos picos de suas montanhas e evidências de água abaixo da superfície. Mas nada é tão semelhante à Terra quanto Titã. Alguns cientistas acreditam que essa lua pode ser nosso próximo lar daqui a bilhões de anos. A temperatura do Sol terá aumentado em tal momento, tornando a atmosfera da Terra inabitável. A essa altura, as baixas temperaturas de Titã serão boas o suficiente para criar oceanos estáveis e manter a vida. O robô finalmente reúne eletricidade suficiente para voar para longe e levar você para casa. Será bom ter uma conversa normal em que sua voz não soe caricata, como em um desenho animado. Estranhas explosões de cores azuis vibrantes estão surgindo em todo o universo e deixando os astrônomos intrigados. Esse evento raro e incrivelmente poderoso tem um nome sofisticado: transiente óptico azul rápido e luminoso. O fenômeno não se comporta como qualquer outro que conhecemos, e as coisas ficaram ainda mais estranhas quando o mais recente aconteceu em um local em que não deveria ter acontecido. Para realmente entender o que ocorreu no ano passado, precisamos voltar um pouco no tempo. Esse tipo de explosão estranha foi detectado pela primeira vez em junho de 2018. A explosão azul aconteceu a cerca de 200 milhões de anos-luz da Terra e recebeu o apelido de A Vaca. Não, esse acontecimento não se assemelhava em nada a uma vaca, mas tinha um formato incomum. Naquela época, essa explosão foi a mais assimétrica já vista pelos astrônomos. Ela irrompeu no espaço em um formato achatado, semelhante a uma panqueca, e não em uma esfera típica como seria de se esperar. Esse fenômeno era semelhante a uma supernova, o que é o tipo mais comum de explosão cósmica que acontece quando uma estrela esgota seu combustível nuclear e entra em colapso sob sua própria gravidade. Entretanto, os cientistas também notaram 3 diferenças cruciais. Número 1. Esse fenômeno é mais poderoso do que uma supernova típica.
Quando isso acontece, a explosão azul emite mais energia do que uma galáxia inteira com centenas de bilhões de estrelas como o Sol. Número 2. É muito mais rápida. A explosão atinge seu brilho máximo e desaparece em questão de dias, enquanto uma supernova pode levar semanas ou até meses para se dissipar completamente. E a última diferença: essas explosões azuis também podem ser muito, muito mais brilhantes. Esses objetos misteriosos são considerados o fenômeno óptico mais brilhante conhecido no universo. Mas, ao contrário de uma supernova comum, acredita-se que não haja elementos radioativos para alimentar esse brilho. Isso significa que a energia deve vir de outro lugar. Mas a pergunta é: de onde? Esse é apenas um dos mistérios que os cientistas ainda estão tentando desvendar. Houve uma investigação intensa desde que o evento foi observado pela primeira vez, e 15 telescópios em todo o mundo estão constantemente procurando por ele. Desde 2018, essas explosões extremas têm sido observadas cerca de uma vez por ano. Portanto, embora sejam raras, elas não são incrivelmente incomuns. Há várias explicações possíveis para a existência desses transientes ópticos rápidos. Talvez a mais aceitável seja de que se trate de um cadáver estelar, ou seja, o que é deixado para trás quando uma estrela se despede. Portanto, estamos diante de dois suspeitos principais. Poderia ser uma estrela de nêutrons ou um buraco negro produzindo emissões próximas à velocidade da luz. A teoria é a seguinte: há uma estrela maciça, muito maior do que aquelas que produzem supernovas regulares. Em seguida, ela começa a entrar em colapso. Certamente seria de se esperar que esse evento deixasse um buraco negro para trás. Digamos que essa estrela maciça não esteja pronta para deixar o universo de forma silenciosa. Em vez disso, ela cria um disco giratório em torno do buraco negro composto de gás, poeira e outras matérias. Como se isso fosse importante. Esse disco, chamado de disco de acreção, pode disparar fluxos de material em velocidades incrivelmente altas, quase como poderosos jatos cósmicos. E isso pode ser exatamente o que vemos como essas explosões repentinas de luz. Novamente, é apenas uma teoria. O que exatamente desencadeia essas explosões continua sendo um mistério, e são necessárias muito mais observações e análises. Os especialistas acreditam que a explicação de tal estranheza é uma mina de ouro científica. Afinal de contas, estamos falando de um cadáver estelar que não está simplesmente parado. Ele é, na verdade, bastante ativo. Desde que esse evento foi detectado pela primeira vez, todas as ocorrências semelhantes que nossos telescópios capturaram aconteceram no mesmo lugar. Quero dizer, as explosões sempre ocorreram nos braços espirais de diferentes galáxias. Mas no ano passado, as coisas mudaram. O telescópio espacial Hubble deixou os cientistas sem palavras em abril de 2023, quando suas imagens capturaram esse mesmo tipo de explosão estranha acontecendo pela primeira vez no meio do nada. Bem, ela não aconteceu dentro de uma galáxia como era de se esperar, e sim no espaço entre duas delas. Mais precisamente, a cerca de 50 mil anos-luz de uma grande galáxia espiral e a cerca de 15 mil anos-luz de uma pequena. Esse evento é conhecido hoje como FINCH. Maravilha! Então, quando finalmente estávamos chegando perto de encontrar algumas respostas, a localização incomum do fenômeno FINCH veio para bagunçar tudo novamente. Portanto, talvez haja outra explicação para o fato. As especulações começaram logo após a descoberta. Uma ideia é que poderia ter sido uma colisão entre duas estrelas de nêutrons viajando para longe de suas galáxias hospedeiras. Essas duas poderiam estar em espiral uma em direção à outra por bilhões de anos. E quando colidiram, produziram uma explosão 100 vezes mais brilhante do que uma supernova normal. Para que essa hipótese seja correta, uma dessas estrelas de nêutrons seria de ser altamente magnetizada, amplificando a explosão. Outra possibilidade é que a explosão tenha sido uma estrela sendo despedaçada por um buraco negro com uma massa entre 100 e 1000 vezes maior que a do Sol. Embora ainda tenhamos muitas dúvidas, uma coisa é certa: o FINCH é um transiente óptico azul rápido e luminoso. Exceto pelo local estranho onde ocorreu, ele tem todas as outras características para ser classificado como um. É super brilhante, como eu, e super rápido, e sua origem é super difícil de explicar. Além disso, os dados do telescópio Gemini South, do Observatório de Raios-X Chandra e do radiotelescópio Very Large Array confirmaram o fato. O acréscimo dessas informações mais recentes só torna cada vez mais difícil para os pesquisadores finalmente encontrarem algum tipo de padrão em todo esse evento. O FINCH não é o único evento peculiar em sua categoria.
Vamos voltar ao ano anterior, 2022. Uma explosão azul foi vista em setembro e recebeu o apelido de Diabo da Tasmânia. Assim como as anteriores, essa explosão azul surgiu e desapareceu muito rapidamente. Aí, algo misterioso aconteceu. Exatamente 100 dias depois, os observadores que ainda estavam acompanhando o fenômeno receberam um presente de Natal antecipado. Eles observaram outra explosão, e ela era tão brilhante e fascinante quanto a original. Espere! Então estamos falando de duas explosões semelhantes e estranhas que aconteceram no mesmo local em um intervalo de tempo pequeno. Foi a primeira vez que algo assim foi registrado. Rapidamente, 13 telescópios ao redor do mundo voltaram todos os olhos para o evento do Diabo da Tasmânia, incluindo um equipado com uma câmera de alta velocidade. No decorrer de 120 dias, eles conseguiram capturar outros 14 pulsos de luz irregulares. Isso foi certamente incrível, porque provou que, em vez de aparecer uma vez e desaparecer como esperado, o Diabo da Tasmânia continuou a explodir com energias semelhantes às de uma supernova novamente e novamente. Você consegue imaginar tal poder? Esse cenário ainda intriga a comunidade científica porque ultrapassa os limites da física, não apenas por causa da produção extrema de energia, mas também por causa das explosões de curta duração. A propósito, suas explosões duram de 10 minutos a cerca de 4 horas. Acredite em mim, na escala do universo, isso é considerado super rápido. Essa foi a única vez em que uma temporada prolongada desse evento foi observada. No entanto, após um pouco de reflexão, a comunidade científica dividiu suas opiniões sobre o fato. Por um lado, o Diabo da Tasmânia poderia ter sido um evento totalmente único e exclusivo. Por outro lado, talvez tenha sido apenas a primeira vez que nossos telescópios o capturaram de um ângulo mais voltado para a superfície. Para entender melhor o que está acontecendo, os cientistas ainda precisam observar amostras maiores do fenômeno. Todas as esperanças estão no futuro observatório Vera C. Rubin, que está sendo construído no Chile. Ele terá um telescópio de 8 metros de largura acoplado à maior câmera digital do mundo já fabricada para esse fim. De acordo com a NASA, essa tecnologia pode finalmente nos dar algumas respostas sobre essas explosões azuis. Podemos esperar momentos empolgantes pela frente, pois esse pode ser o início de um novo capítulo em nossa compreensão da evolução estelar. Viajar para o espaço custa uma fortuna, mas há uma maneira de tornar isso acessível. Você entra em um elevador, aperta o botão e pronto! Está voando rumo às estrelas. Tudo graças aos nanotubos. Mas então, algo bate no elevador durante o trajeto. Você fica preso lá dentro e agora está condenado a flutuar no espaço para sempre. Agora, se você quiser viajar para o espaço, prepare-se para desembolsar cerca de 55 milhões de dólares. Mas em um futuro próximo, você provavelmente poderá viajar para o espaço com um simples toque de um botão sem gastar muito, porque elevadores espaciais podem entrar em ação. Embora a ideia de elevadores galácticos pareça algo saído de um filme de ficção científica, é uma possibilidade real que poderia revolucionar as viagens espaciais. Com um custo estimado de 8 bilhões de dólares, os elevadores espaciais poderiam ser um investimento único que duraria para sempre. A NASA sozinha gasta cerca de 2,7 milhões de dólares em combustível de foguete por minuto. Para lançar um foguete, eles precisam pagar até 178 milhões de dólares. Esses custos poderiam ser significativamente reduzidos com o uso de elevadores. A maioria dos edifícios superaltos da Terra tem uma fundação maciça para ajudar no equilíbrio e no peso. À medida que você olha para cima, eles ficam cada vez mais finos. Até mesmo o edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa, é enorme na base e estreito no topo. Se quiséssemos construir algo como um elevador gigantesco, precisaríamos de uma enorme quantidade de concreto para construir uma fundação para ele, o que vai contra o objetivo de economizar algum dinheiro. Agora pegue um barbante, amarre uma bola na extremidade dele e comece a girá-lo. O barbante na sua mão permanecerá no mesmo lugar e a bola girará em torno da sua mão. Isso é chamado de força centrífuga e o elevador funcionará da mesma forma. A bola será a base no espaço e a corda ficará pendurada em direção à Terra. A estação onde entraríamos no elevador ficaria no meio do Oceano Atlântico e a linha se estenderia a partir dali. Para que isso seja possível, a linha deve estar perfeitamente sincronizada com a rotação da Terra. Caso contrário, ela simplesmente se romperia ou se enrolaria ao redor da Terra como um cachecol. Além disso, a órbita que a linha estaria seguindo deveria ser um círculo perfeito, pois a linha não poderia ficar mais curta ou mais longa. Várias pesquisas foram feitas usando álgebra para encontrar a solução ideal.
Espere um minuto. Existe um uso para a álgebra? Esqueça. Não vou aborrecê-lo com matemática. Vamos direto ao ponto em que a distância exata entre a estação no Oceano Atlântico e a estação no espaço deve ser de 36 mil quilômetros acima da Terra, onde começa a órbita geossíncrona. Lá, as 4 forças externas são muito mais fortes do que a força descendente. É por isso que a estação permaneceria em um só lugar. Quando você constrói uma casa ou um prédio, começa de baixo para cima. Mas para criar essa maravilha da engenharia, precisaríamos fazer tudo ao contrário e começar de cima para baixo. O principal problema aqui seria o peso. Se a linha fosse muito pesada, ela interromperia a órbita e o guincho do elevador não funcionaria. Portanto, precisaríamos equilibrar a estação no espaço para garantir que ela funcionasse perfeitamente. O aço é um dos materiais mais robustos da Terra. O cabo de cada elevador é feito de aço, mas quando se precisa de um cabo de 36 mil quilômetros de comprimento, as coisas podem ficar complicadas. O aço é difícil de quebrar, mas é pesado e quando é necessário usar uma grande quantidade dele, começam a surgir problemas. Usamos muito aço pesado na construção, mas temos materiais mais leves que podem causar menos estresse na estação e eliminar esse problema. Além disso, a linha teria de ser cônica, porque, no ponto final, a tensão seria quase nula. Mas ela ainda teria de ser mais grossa do que o realmente necessário devido a vários fatores de segurança. No início, a corda teria cerca de 0,13 centímetro. Depois de usar uma matemática complicada, podemos calcular a espessura no final, que é um número tão longo que não consigo pronunciar. Mas acredite em mim, é um número muito grande. Portanto, o aço está fora da lista. Outro candidato é o Kevlar, que é 5 vezes mais resistente que o aço. E se adicionarmos materiais como carbono e titânio à mistura, a resistência aumentaria 10 vezes. A linha teria um diâmetro de cerca de 80 a 170 metros. Isso é drasticamente menor do que o diâmetro que o cabo de aço poderia ter. A má notícia é que fazer isso é muito caro. Portanto, se não encontrarmos o meio ideal para construir o cabo, a ideia do elevador espacial será apenas uma enorme perda de tempo. Se ao menos tivéssemos algum material de luz mágico com uma potência de 60 gigapascals, que também teria uma relação de conicidade de 1,6. Espere, nós realmente temos esse material único. Ele se chama nanotubo de carbono. Ele tem uma força de 130 gigapascals, o que é muito mais do que precisamos. Os nanotubos são feitos de carbono e são 100 mil vezes mais finos que um fio de cabelo humano. Esse material é sólido e tem bom poder de condução, o que é possível graças à sua estrutura atômica exclusiva. Usamos esse produto em muitas coisas, desde baterias até óptica. E ele pode ser totalmente modificado e adaptado para outros usos. Bradley Edwards é o responsável por essa ideia maluca. A NASA estava procurando por inovações e disse: não faça nada muito louco e comece a construir um elevador espacial. Acho que Bradley encarou isso como um desafio e começou a trabalhar no elevador. Edwards escreveu um artigo sobre um transportador galáctico. Quando o publicou, ele esperava que muitas pessoas encontrassem falhas em seu trabalho, mas surpreendentemente, ninguém encontrou. Seu trabalho estava correto. Ele teve a ideia de amarrar uma corda de nanotubos a um foguete e lançá-lo ao espaço. A outra extremidade da corda cairia na Terra, e os robôs usariam essa corda para subir e torná-la mais longa para que pudéssemos começar a construir uma estação espacial com um elevador. Depois disso, o elevador poderia começar a transportar tudo, de painéis solares a turistas. No futuro, o turismo espacial poderá ser uma realidade. Quem sabe, poderemos até tirar férias no espaço. Ei, está procurando uma atmosfera para sua viagem? Bem, não vem aqui. Nós não temos nenhuma. Opa, provavelmente não é um bom slogan publicitário, não é mesmo? Há alguns anos, só podíamos criar nanotubos de carbono microscópicos, mas com o passar do tempo, foram feitas muito mais pesquisas para torná-los maiores. Agora, eles atingem até alguns centímetros. Em 20 anos, eles poderão ter quilômetros de comprimento. O carbono custa $1 por grama. Se fizermos as contas, veremos que precisaríamos de cerca de $1 bilhão para construir o elevador. Sim, parece caro, mas é uma solução de longo prazo para viagens espaciais e, na verdade, pode nos poupar muito dinheiro no final das contas. Tudo parece perfeito no papel, mas o principal motivo pela qual a NASA optou por não levar esse projeto adiante é que, neste momento, provavelmente há mais de 128 milhões de objetos flutuando em órbita, e eles podem representar uma ameaça real ao elevador. O elevador poderia ser feito para resistir a alguns impactos de vez em quando, mas ser atingido sem parar não faz parte do plano.
Ainda assim, Bradley argumenta que toneladas de dispositivos de monitoramento rastreiam os detritos espaciais. Assim, o elevador poderia evitar todos eles. Se algo atingisse o elevador ou a corda se rompesse de alguma forma, as consequências não seriam muito ruins. Se não houvesse passageiros a bordo, é claro. Se a corda fosse cortada, o elevador simplesmente flutuaria para o espaço, não representando nenhuma ameaça para as pessoas na Terra. No Japão, engenheiros estão tentando construir um elevador espacial. O elevador também poderia ser usado para mineração espacial. Poderíamos facilmente cobrir o custo de todo o elevador coletando asteroides, pois alguns deles são feitos de metais caros. Poderíamos minerá-los e trazê-los rapidamente de volta à Terra. Imagine um lugar onde um único dia dura mais do que um ano inteiro. Em Vênus, um dia, ou seja, uma volta completa em seu eixo, é tão longo quanto 243 dias terrestres. E o que é ainda mais estranho é que, apesar de Vênus ter um dia interminável, seu ano é mais curto que o da Terra. Enquanto a Terra leva cerca de 365 dias para completar uma órbita ao redor do Sol, Vênus faz isso em apenas 225 dias. Assim, de alguma forma, para Vênus, um dia é mais épico do que um ano inteiro. Vênus é um planeta estranho em geral. É chamado de gêmeo da Terra por ser muito parecido conosco, embora seja um pouco menor. Mas também há algumas diferenças drásticas. Por exemplo, ele gira na direção oposta, o que significa que o Sol lá nasce no oeste e se põe no leste. E Vênus não é o único que dança no seu próprio ritmo. Urano também faz isso. E por fim, Vênus é bastante maluco em termos de atmosfera. Quando estamos na Terra, não sentimos realmente o peso do ar ao nosso redor. Bem, em Vênus, essa sensação seria como ter um elefante sentado em seus ombros. Vênus tem 90 vezes a pressão atmosférica da Terra. A atmosfera de lá é uma camada espessa de gases tóxicos. Por exemplo, o dióxido de carbono, que é liberado por todos os vulcões. Ele pressiona para baixo com uma força incrível. Isso resulta em temperaturas incrivelmente altas. Não é de se admirar que levará muito tempo até que possamos ficar em pé nesse planeta. Enquanto isso, Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, tem uma órbita ainda mais rápida do que Vênus. Ele completa uma viagem ao redor do Sol em apenas 88 dias terrestres. No entanto, ele tem um giro lento em seu eixo, o que significa que um dia em Mercúrio leva cerca de 176 dias terrestres, basicamente meio ano. Assim como em Vênus, um dia lá leva muito mais tempo do que um ano. Como é o planeta mais próximo do Sol, não é de surpreender que Mercúrio tenha algumas oscilações de temperatura extremas. As temperaturas diurnas podem chegar a escaldantes 426,7 graus Celsius, quentes o suficiente para derreter chumbo. Mas espere o pôr do sol. À noite, a temperatura cai para menos de 144 graus Celsius. Isso ocorre porque Mercúrio não tem uma atmosfera espessa como a nossa, de modo que o calor não se distribui uniformemente pelo planeta. Se um lado estiver no escuro, estará super frio e o outro lado estará escaldante, exatamente como se você deixasse uma grande rocha deitada sob o sol por algum tempo. De fato, é tão frio que pode até haver gelo nele. Observe a região polar norte do planeta, especialmente aqueles pontos amarelos iluminados pelo sol dentro das crateras. Esses são indícios de gelo de água. Acontece que a água é muito mais comum no espaço do que pensávamos. Marte é frequentemente chamado de planeta vermelho. Ele ganhou esse apelido devido à abundância de óxido de ferro, ou ferrugem, que cobre sua superfície. Os minerais ricos em ferro criam uma tonalidade vermelha enferrujada que pinta a paisagem marciana. Mas, ao que parece, Marte não é apenas vermelho. Se você estivesse em Marte, veria um terreno desértico semelhante a um caramelo, com brilhos dourados e caramelo, alguns marrons e até mesmo um vislumbre de um leve tom esverdeado. Marte também tem a maior montanha de todo o Sistema Solar, Olympus Mons. Com uma altura impressionante de cerca de 22 quilômetros, ela é ainda mais alta que o Everest. Ele foi formado pela erupção de lava de baixa viscosidade, criando uma estrutura semelhante a um escudo. Como Marte é coberto de areia, também é famoso por suas tempestades de poeira alucinantes. Mas acontece que elas são ainda mais insanas do que pensávamos. Essas tempestades podem durar meses. Embora possam representar desafios para futuras missões humanas, elas também contribuem para a aparência hipnotizante do planeta quando observadas de longe. E não apenas tempestades, mas até mesmo seus próprios Marsquakes, também conhecidos como tremores sísmicos, eles foram detectados pela primeira vez pela NASA em 1921. Ao contrário dos
terremotos, que geralmente são provocados por movimentos de placas tectônicas, acredita-se que os terremotos marcianos resultem do resfriamento e da contração do interior do planeta. É interessante ver como os planetas são semelhantes, mas diferentes. Os icônicos anéis de Saturno podem conter um segredo ligado ao passado antigo da Terra. Os anéis são compostos principalmente de partículas de gelo e detritos, e estima-se que sejam relativamente jovens em termos espaciais, talvez com apenas algumas centenas de milhões de anos. Mas existem algumas teorias que propõem que eles nasceram após algum evento catastrófico. Por exemplo, a colisão de duas grandes luas ou a ruptura de um cometa. O interessante é que essa linha do tempo coincide com a época da extinção dos dinossauros na Terra. Poderia haver uma conexão? Quem sabe? A propósito, embora Saturno seja o campeão por seus anéis, ele não é o único planeta em nosso sistema solar que os ostenta. Júpiter, Urano e Netuno também têm seus próprios conjuntos de anéis, embora talvez não sejam tão visíveis e legais quanto os de Saturno. Entretanto, há algo em que Saturno realmente se destaca: o magnífico hexágono em seu polo norte. Trata-se de uma figura colossal de 6 lados. Cada lado dessa incrível estrutura mede cerca de 14.484 quilômetros de comprimento, o que equivale a 1.200 milhas a mais do que o diâmetro da Terra. Os cientistas não sabem ao certo como ela se formou ou por quê. Eles acham que isso pode ser devido à variação da velocidade do vento, ou talvez tenha sido moldada por uma corrente de jato localizada, lenta e sinuosa. Até o momento, esse continua sendo mais um dos mistérios de Saturno. Assim como o hexágono de Saturno, Júpiter também tem sua própria mancha estranha. É a chamada Grande Mancha Vermelha. Trata-se de uma tempestade que está ocorrendo há pelo menos 350 anos e é maior do que a própria Terra. Apesar de seu nome, a coloração da mancha tem variado ao longo dos anos, indo do vermelho tijolo ao salmão pálido. Os cientistas continuam a estudar essa tempestade duradoura, desvendando os mistérios de sua persistência e de suas tonalidades em constante mudança. Meteorologicamente, a Grande Mancha Vermelha é uma potência. Ela gera uma enorme pressão no hemisfério sul de Júpiter. Enquanto isso, o próprio Júpiter é uma potência quando se trata de campos magnéticos. Sua influência magnética é colossal. Ela se estende muito além do próprio planeta e cria um dos maiores e mais fortes campos magnéticos do nosso sistema solar. Por causa disso, Júpiter é uma fonte de radiação intensa e de auroras hipnotizantes. Embora as luzes do norte da Terra sejam de tirar o fôlego, Júpiter também tem algo a oferecer. O campo magnético interage com partículas carregadas das luas de Júpiter e do vento solar. Isso cria auroras visualmente impressionantes perto de seus polos, mas em comparação com a Terra, a escala dessas auroras é incrível, nada parecido com o que já vimos em nosso planeta. Mas ter uma grande mancha legal não é uma característica exclusiva do nosso sistema solar. Um gigante tempestuoso, Netuno, o oitavo e mais distante planeta do Sol, também tem sua própria grande mancha escura. Assim como Júpiter, ela é uma enorme vórtice na atmosfera de Netuno. Mas, diferentemente de Júpiter, essa mancha tende a ir e vir devido aos padrões climáticos dinâmicos e em constante mudança de Netuno. Netuno, ao lado de Urano, é conhecido como um gigante de gelo, e assim como outros gigantes, ele tem alguns dos ventos mais ferozes do nosso sistema solar. Seus ventos supersônicos podem chegar a mais de 1.931 km por hora. Que drama! Mas isso explica suas densas formações de nuvens. A propósito, se você já sonhou com um planeta onde chovem diamantes, talvez queira visitar esse aqui. Nas profundezas da atmosfera de Netuno, onde as pressões são extremas, os cientistas teorizam que os átomos de carbono são comprimidos e formam diamantes. E então, esses diamantes caem em chuvas, que toque único para um clima tempestuoso. As luas de Netuno herdaram de sua mãe o clima estranho. Por exemplo, sua maior lua, Tritão, tem um toque de criovulcanismo. Em vez de expelir rocha derretida como os vulcões da Terra, os criovulcões de Tritão entram em erupção com uma mistura de água, amônia e nitrogênio. Imagine isso como geysers gelados disparando material para o espaço. Parece que, somente em nosso sistema solar, cada planeta tem suas próprias peculiaridades e qualidades interessantes. Esperamos descobrir mais coisas interessantes no espaço sideral no futuro. Na década de 1970, recebemos um sinal de rádio que durou mais de 1 minuto, e até hoje ninguém sabe o que era ou de onde vinha. Mas agora surgiu uma nova teoria. Será que o mistério pode finalmente ser resolvido? Em 1977, às 11h16 da noite, um telescópio em Ohio captou algo muito incomum no espaço. Era um sinal de rádio super curto, com apenas 72 segundos de duração.
Era tão forte e estranho que o cientista que o encontrou escreveu "Uau" em tinta vermelha ao lado dele. É por isso que ele é chamado de sinal Uau. No espaço, o gás hidrogênio às vezes libera ondas de rádio, um tipo de radiação eletromagnética. Elas são emitidas em uma frequência específica, que é como uma assinatura exclusiva do hidrogênio. Isso nos ajuda a encontrar, identificar e estudá-lo. Graças a isso, notamos que a frequência do sinal Uau veio do mesmo lugar que esse gás. Mas isso não ajuda muito, pois ainda não temos ideia do que o emitiu. O que é ainda mais estranho é que o sinal só aconteceu uma vez. Embora tenhamos nos esforçado muito para ouvi-lo novamente, nunca conseguimos. E sem a repetição, ficou impossível dizer o que era. É difícil até mesmo obtermos a localização precisa porque o sinal teve vida curta. Depois de uma certa distância, é muito difícil dizer de onde estão vindo os diferentes sinais de rádio, e foi aí que as teorias começaram. Essa frequência específica em que o Uau estava é especial. Ela não está lotada com muitos outros sinais. É como encontrar um local silencioso em uma sala barulhenta. Como não há muita interferência ou ruído, se você enviar um sinal nessa frequência para muito longe, ele não se perderá nem ficará distorcido. E isso é curioso, pois significa que pode ser o lugar perfeito para enviar mensagens se quisermos nos comunicar com qualquer criatura extraterrestre que esteja por aí. Então, será que estão tentando entrar em contato conosco? Bem, essa é uma possibilidade científica real. Ninguém sabe ao certo o que causou o Uau, mas se foi algo extraterrestre, definitivamente não se comunicou da maneira como fazemos. O sinal não se parecia em nada com uma mensagem deliberada. E é estranho que tenha acontecido apenas uma vez. Se fossem pequenos seres verdes tentando entrar em contato conosco, seria incomum que tentassem apenas uma vez. Mas, por precaução, em 2012, no 35º aniversário do Uau, decidimos enviar várias mensagens para determinadas estrelas. Usamos um código especial para garantir que qualquer criatura extraterrestre que as recebesse saberia que eram de seres inteligentes como nós. Bem, na maioria inteligentes. Até usamos muita energia para garantir que pudessem viajar muito longe. Os cientistas tiveram muitas ideias sobre a possível origem do Uau, mas nenhuma é amplamente aceita. Sabemos com certeza que não veio de qualquer coisa da Terra. O ruído do planeta pode interferir às vezes, mas esse sinal definitivamente veio do espaço sideral. Havia também uma teoria de que poderia ter ricocheteado em algum lixo espacial e voltado para cá. Porém, mais tarde, percebemos que os requisitos para que isso acontecesse eram muito improváveis. Uma ideia possível é que o sinal pode ter sido causado por cintilação no espaço, como as estrelas no céu. Porém, mesmo que seja verdade, não exclui a possibilidade de que tenha sido produzido por algo artificial. Outra ideia é que pode ter vindo de algo que esteja girando, como um farol. Quem sabe de um sinal que mudou sua frequência ao longo do tempo, ou apenas uma explosão única. Já se passaram 50 anos desde que ele foi captado. Mas recentemente surgiu uma nova ideia sobre sua origem. Imagine um cometa atravessando o espaço, deixando um rastro de gás atrás de si como uma cauda. Essa pode ser a chave para entender o misterioso sinal de rádio que chamou a atenção dos astrônomos há tantos anos. Um deles observou o Uau e pensou que ele poderia estar conectado a um cometa chamado 266P/Christensen. Sim, é um nome grande. Esse cometa está a cerca de 1.800 anos-luz de distância e não era conhecido em 1977, quando o sinal foi detectado pela primeira vez. Mas agora poderia explicar as estranhas ondas de rádio. Os cometas podem emiti-las à medida que se aproximam do Sol. É como se os gases ao redor deles começassem a zumbir com energia. Esse ruído pode ser o motivo do Uau. Para testar essa teoria, usamos um radiotelescópio para ouvir as ondas de rádio de outros cometas. Descobrimos que alguns de fato as emitiam na mesma frequência do Uau. Em seguida, apontamos os telescópios para esse cometa específico quando ele passou pela mesma parte do céu em que o Uau foi detectado. As ondas de rádio do cometa podiam coincidir com o famoso sinal. E embora o cometa não estivesse exatamente no mesmo local, estava próximo o suficiente para que tivéssemos a sensação de que estávamos no caminho certo. Também pode ter sido causado por nuvens de hidrogênio de dois cometas, o que mencionamos, e outro P/2008Y2. Quem escolhe esses nomes? Mas nem todos estão convencidos dessa ideia. Alguns dizem que a teoria sobre dois cometas causando o sinal não faz sentido, porque esses corpos espaciais não costumam emitir ondas de rádio da maneira necessária para explicar o Uau. Além disso, ele não se repetiu e ocorreu apenas uma vez,
O que é estranho se for realmente um cometa que espalha seus gases em uma grande área, portanto o sinal teria permanecido por mais tempo. O telescópio usado para detectá-lo deveria tê-lo captado 2 vezes em um curto espaço de tempo, mas não foi o que aconteceu. Além disso, o cometa não teria saído da visão do telescópio tão rapidamente. Isso mostra que precisamos aprender mais sobre como e por que os cometas emitem essas ondas de rádio, especialmente na mesma frequência do UAU. Há muitos sinais misteriosos e interessantes no espaço. A maioria vem de eventos naturais, como algo chamado de rajadas rápidas de rádio. Essas explosões de energia são incrivelmente potentes e ocorrem em todo o céu, mas suas origens ainda não estão claras. Elas duram apenas uma fração de segundo. Talvez o telescópio tenha capturado apenas uma parte de uma dessas explosões. Há também um sinal estranho que estamos recebendo desde 2018. Na verdade, se repete a cada 22 minutos, mas apesar de nossos esforços, não conseguimos descobrir de onde vem. Começou em 1988 e estamos investigando esse mistério há 36 anos. Pelo menos aqui sabemos a distância do objeto misterioso que está enviando os sinais, uma distância de 15.000 anos-luz. Alguns especulam que esses sinais podem ser de seres extraterrestres tentando se comunicar conosco. No entanto, sem evidências sólidas, não podemos afirmar com certeza, pois isso continua sendo especulação. Outra explicação é a teoria do pulsar. Pulsares são estrelas de nêutrons que emitem feixes de energia semelhantes ao que estamos observando com os sinais. Entretanto, o comportamento dos sinais não se alinha perfeitamente com o que sabemos sobre os pulsares. Há ainda a teoria dos magnetares, que sugere que esses sinais podem estar vindo de estrelas de nêutrons supercarregadas chamadas magnetares. No entanto, nenhuma dessas hipóteses explica totalmente o fenômeno. Talvez haja algo novo e não descoberto no universo. Assim, embora os cometas sejam uma possibilidade, ainda há muitas perguntas sem resposta sobre o UAU. Não sabemos o que o causou e talvez nunca saibamos, nem mesmo se veio do espaço profundo ou de algum lugar dentro do sistema solar. De qualquer forma, mesmo que o UAU tenha tido uma causa natural, não significa que não exista vida extraterrestre. O estudo que falou sobre isso também discutiu uma estrela semelhante ao Sol, que poderia ser um ótimo lugar para procurar sinais de tecnologia do espaço. Há mais 14 estrelas semelhantes ao nosso Sol no espaço, embora não tenhamos certeza absoluta sobre seu brilho. Isso abre possibilidades interessantes para a busca de sinais de civilizações avançadas além da Terra. Uau! Imagine o seguinte, você está flutuando nas profundezas do espaço olhando para o nosso planeta azul. O que há no topo? Você pode pensar que é o Polo Norte, mas não é necessariamente assim. A verdade é que nossa crença coletiva de que o Norte está na parte de cima do mundo não tem nenhum respaldo científico sólido. É apenas uma das coisas que aceitamos ao longo do tempo. E essa aceitação tem uma história convincente, com uma pitada de astrofísica, um pouco de psicologia e uma reviravolta surpreendente. Ela influencia a maneira como nos sentimos em relação ao nosso mundo mais do que imaginamos. Descobrir onde estamos é fundamental para a sobrevivência, e isso é verdade para a maioria das espécies, não apenas para nós humanos. Assim como as abelhas, por exemplo, as pessoas têm um talento especial para criar mapas mentais de nosso entorno. No entanto, o que realmente nos destaca são nossos esforços para compartilhar esses mapas com os outros humanos. Já tem algum tempo que os desenhamos em qualquer coisa, desde paredes de cavernas até telas de computador. Os mais antigos que encontramos datam de 14.000 anos atrás. Apesar dessa longa história, foi somente nos últimos séculos que decidimos que o norte deveria estar consistentemente acima no mapa. Os aficionados por história nos dizem que, durante muito tempo, o norte quase nunca estava no topo porque simbolizava a escuridão. O oeste também não fazia parte da lista, pois é onde o sol se põe. Entretanto, os primeiros mapas asiáticos parecem desafiar essa tendência. Agora, antes que você diga, as bússolas não eram a razão pela qual o norte ficava em cima. As primeiras bússolas asiáticas eram, na verdade, alinhadas para apontar para o sul, visto como uma direção mais favorável do que o frio e escuro norte. Mas nesses mapas, o imperador que residia no norte era sempre colocado no local mais alto, com seus leais súditos olhando para cima em sua direção. Voltando no tempo, cada cultura tinha sua própria ideia do que valia a pena admirar, o que levou a orientações variadas dos primeiros mapas. Os egípcios preferiam o leste, onde o sol nos agracia todas as manhãs. Os primeiros mapas árabes privilegiavam o sul, os europeus da mesma época colocavam o leste em cima.
Então, quando foi que todos decidiram que o norte era o novo topo? Você pode ficar tentado a acreditar isso a exploradores como Colombo e Magalhães, que navegavam pela Estrela do Norte. Mas eles realmente não viam o mundo sob essa perspectiva. Para Colombo, por exemplo, o leste ficava no alto, acreditando que estava indo em direção ao paraíso. O Mapa Mundi de Mercator, de 1569, foi um divisor de águas, pois foi o primeiro a levar em conta a mudança da Terra para uma navegação mais precisa. Mas ainda assim, a ênfase não estava no norte. Mercator projetou os polos até o infinito, considerando-os relativamente sem importância, já que os marinheiros não se aventuravam por lá com frequência. É possível que a escolha de colocar o norte acima tenha sido simplesmente porque os europeus que estavam explorando bastante estavam localizados no hemisfério norte, com muito mais terra para cobrir e pessoas para conhecer. Seja qual for o motivo, essa ideia de norte para cima permaneceu, mesmo quando um astronauta da NASA, em 1972, tirou uma foto do nosso mundo com o sul no topo, que foi invertida para evitar confusão. É aqui que as coisas ficam interessantes. Quando a Terra é vista do espaço, o conceito de para cima e para baixo perde todo o sentido. É claro que o nosso planeta se alinha com o plano dos outros em nosso sistema solar, porque todos compartilhamos uma história cósmica de nascimento. Mas poderíamos muito bem inverter a imagem ou colocar o Sol em cima ou embaixo, dependendo do ponto de vista cósmico. Mesmo dentro da Via Láctea, nosso sistema solar está inclinado em cerca de 63 graus. Se você pensar bem, os conceitos de cima, baixo, esquerda ou direita não se aplicam realmente no espaço. Mas que tal uma mudança de ritmo? Deveríamos estar abertos a ver nosso mundo de uma perspectiva diferente? Há algumas evidências psicológicas de que nossa mentalidade de norte para cima pode estar distorcendo nossas percepções de valor. A maioria das pessoas considera o norte para cima e o sul para baixo. Isso fez com que os psicólogos se perguntassem se essas associações poderiam influenciar a forma como diferentes lugares são avaliados em um mapa. Quando lhes era mostrado um mapa de uma cidade inventada, as pessoas tinham maior probabilidade de escolher uma residência na parte norte. E quando perguntadas sobre onde habitantes hipotéticos de diferentes status sociais morariam, elas alocaram os ricos ao norte e os menos afortunados ao sul. Não é incomum que os seres humanos possam estar menos preocupados com o que acontece com as regiões inferiores à sua posição no mapa. Mas há uma solução simples: virar o desenho de cabeça para baixo. Esses experimentos mostraram que essa simples ação eliminou a tendência de que norte é igual a bom. A esse respeito, os mapas de cabeça para baixo já estão disponíveis online. Os australianos gostariam dessa mudança, com certeza. Seja qual for a sua preferência na parte superior, será preciso usar uma bússola para se orientar. Você já parou para pensar no sistema dela? Este é um dos dispositivos mais antigos que temos em nosso kit de ferramentas de sobrevivência. Existe há séculos, servindo como um farol para aventureiros, viajantes e exploradores, guiando-os por oceanos desconhecidos e ajudando-os a descobrir novos continentes. Basicamente, as bússolas permitiram que as pessoas deixassem de ficar em casa para que pudessem se tornar nômades que viajavam pelo mundo. Nosso belo planeta azul não é apenas uma bola giratória no cosmos, ele também tem seu próprio campo magnético. Imagine-o como um ímã colossal zumbindo com energia invisível. Tudo isso se deve ao núcleo da Terra, uma bola de ferro derretido sob enorme pressão, bem no centro. Esse núcleo, parte líquido, parte cristal sólido, se agita e gira devido à rotação terrestre, criando o campo magnético que nos dá os polos norte e sul. Mas é aqui que as coisas ficam um pouco complicadas. Esses polos magnéticos não se alinham perfeitamente com os geográficos, aqueles em torno dos quais o planeta gira. Eles estão próximos, com certeza, mas não exatamente no mesmo lugar. É por isso que a bússola, que reage aos campos magnéticos, não aponta diretamente para o que chamamos de norte verdadeiro, que é o polo norte geográfico. Em vez disso, ela aponta para o norte magnético, localizado um pouco distante do verdadeiro. Mas não se preocupe, ele está perto o suficiente para nos levar aonde precisamos ir. Vamos falar mais sobre esse assunto de norte verdadeiro versus norte magnético. Lembra da notícia de setembro de 2019, quando pela primeira vez em mais de 360 anos, as bússolas em Greenwich apontaram para o norte verdadeiro? Bem, essa é uma ocorrência bastante rara. Normalmente as bússolas apontam para o magnético, que não é um ponto constante no mapa. Ele muda e se desvia com o tempo, seguindo as mudanças no núcleo da Terra. Por outro lado, o norte verdadeiro refere-se ao polo norte geográfico, um ponto específico e imutável na superfície do planeta. Portanto, quando você está segurando uma bússola, é para o magnético que ela está apontando, não para o verdadeiro. É aqui que as coisas ficam ainda mais divertidas.
O ângulo entre a direção do norte verdadeiro e o magnético, conforme mostrado pela bússola, é chamado de declinação. É uma palavra sofisticada para um conceito simples. Agora, como o campo magnético da Terra não é uma coisa simples e direta, ele tem suas oscilações e quedas, a declinação não é a mesma em todos os lugares, varia de um para outro. Além disso, eis do que a bússola é composta. Ela tem uma agulha minúscula feita de um metal magnetizado. O ferro é um dos mais comuns. Essa agulha é colocada em um pequeno objeto pontiagudo, ou pivô, e deixada para flutuar em algum tipo de líquido, geralmente óleo mineral ou algo semelhante. Isso permite que ela gire e dance com o campo magnético da Terra. Quando você segura a bússola na mão, a agulha se estabiliza e aponta para o norte magnético. Agora olhe para a sua e você notará essas pequenas marcações conhecidas como graus. E aqui está a parte divertida. A extremidade vermelha da agulha sempre aponta para o norte e a branca ou preta sempre indica o sul. Essa é a dança norte-sul da sua bússola. Além disso, geralmente há uma seta no estojo dela, bem no topo. Trata-se da seta de orientação. Você vem treinando para isso há anos. Sabe que está pronto. Você está na soleira da porta. Você respira fundo e corajosamente a abre. Você salta para fora da Estação Espacial Internacional e entra na vastidão do espaço. Ah, isso nunca fica velho, você diz no rádio. Você se sente como uma pena sempre que se move pelo espaço. Exceto pelo traje, é claro. É verdade o que aquele cara te disse um dia. Os trajes dos astronautas reduzem o movimento do corpo em 20%. Para você, isso significa que você tem 20% a mais de chance de ser desajeitado no espaço sideral, o que nunca é uma boa probabilidade. Não há muito espaço para erros durante uma caminhada espacial. Você finalmente chega à porta de acoplamento, olha em volta e vê a parte da estação que precisa de reparos. É aqui que os outros ônibus espaciais atracam quando vêm da Terra ou de outros planetas. Há cerca de uma semana, um ônibus espacial vindo de Júpiter calculou mal o pouso e quebrou um pedaço da porta. Você prendeu um novo escudo no cinto do seu traje. Agora, tudo o que precisa fazer é parafusá-lo na estação. Você passou horas treinando debaixo d'água para fazer isso. Usou um traje pesado, quente e desconfortável dentro de uma piscina para obter o treinamento necessário. "Chegando!" grita Sarah no rádio. Você nem tem tempo de perguntar o que, pois uma tempestade absurdamente rápida de detritos espaciais o pega desprevenido. Ela sacode tudo ao seu redor. Você tenta se segurar com força na alça que o mantém seguro, mas, não, um pedaço de detrito acaba de atingir o visor do seu capacete. "Responda, Bob, você está bem?" pergunta Sarah pelo rádio. Você ficou um pouco chocado com o impacto, mas parece estar tudo bem. Os meteoritos finalmente se foram, então você pode se concentrar na sua tarefa agora. Você puxa a corda que está conectando o novo escudo de acoplamento para mais perto do seu corpo. Mas a outra parte da corda não tem nada nela. Nadica de nada. Oh, céus, você pensa consigo mesmo. Entre, Sarah, temos um escudo perdido. Repito, temos um escudo perdido. Essa é uma situação bastante séria e você está ciente disso. Qualquer coisa que caia no espaço pode entrar em rota de colisão com a Estação Espacial Internacional ou com outros veículos espaciais. Você tenta se lembrar do seu treinamento, mas te dá um branco. Isso é pior do que aquela vez em que você quebrou a jarra de cerâmica favorita da sua namorada. Sarah, a outra astronauta que está com você na nave, está gritando palavras no rádio. "Ah não, Bob, diga que isso não aconteceu! Isso é uma catástrofe total! Estou indo para o lado de fora!" Você identifica o escudo sob a EI. Ele tem o tamanho de uma porta de carro de tamanho médio e está se movendo muito rápido. O que pode acontecer nesse cenário é o seguinte: o escudo poderia voltar para a Terra e entrar na atmosfera. Provavelmente pegaria fogo e se desintegraria no caminho para baixo. Mas de qualquer forma, isso faria com que a NASA e você ficassem muito mal vistos. A outra opção é que o escudo do tamanho de uma porta de carro ganhe impulso e entre em órbita até atingir a EI e você, por exemplo, ou algum satélite que esteja em uma órbita semelhante. A questão é a seguinte: se você já pensou que o espaço era um vazio infinito, essa parte está errada. Desde que diferentes países começaram a construir equipamentos fortes o suficiente para viajar no espaço, o espaço está mais lotado do que nunca. Não com pessoas, mas com satélites, asteroides e detritos espaciais. Você ficou surpreso quando soube que a Terra recebe chuvas de meteoritos todos os dias, mas eles são tão pequenos que ninguém na superfície do planeta percebe. Eles geralmente se transformam em cinzas antes de atingir o solo, mas isso não é tudo.
O que acabou de acontecer com você nessa missão já aconteceu em várias outras missões anteriormente. Os astronautas seguidamente perdem coisas no espaço sideral, tanto que a NASA teve de criar uma divisão para rastrear e monitorar a órbita de todos os detritos que estão flutuando aleatoriamente por aí. Você não acreditou quando alguém te disse que há mais de 23 mil detritos do tamanho de uma bola de softball vagando pelo espaço. E se falarmos de objetos menores, esse número sobe para 500 mil. Quando você está prestes a se desamarrar e se aventurar perigosamente pelo espaço sideral sem nenhuma proteção, percebe que Sarah chegou antes de você. Você não pode deixá-la fazer isso sozinha, então decide ir junto. Para a sua informação, isso vai contra todos os manuais e treinamentos da NASA que você já recebeu na vida. Mas você pensa, se isso funciona em filmes de ficção científica, deve funcionar para nós. Embora todos nós saibamos que isso está muito longe da verdade. Sarah está perto do escudo, mas o peso de seu corpo a faz orbitar em uma direção completamente diferente. Ok, você pensa consigo mesmo. Esta é a sua vez de brilhar e ser um herói. Você tenta mover os braços como faria embaixo d'água, mas não há atrito no espaço. Você não pode nadar como uma borboleta para resgatar o equipamento danificado. Você tenta entrar em contato com Sarah, mas ela não responde. Acho que agora você está por conta própria. Por alguma razão, você começa a orbitar em uma rota semelhante à do escudo flutuante. Deve ser a quantidade de coisas que você tem amarradas em si mesmo, ou talvez tenha sido o burrito do café da manhã que você comeu. Você se sente como se fosse o George Clooney no filme Gravidade. Não, melhor ainda, você se sente como o Obi-Wan Kenobi. Sim, você está se sentindo tão forte e poderoso quanto um Jedi nesse momento. Você mantém as mãos esticadas diante do corpo, esperando colidir suavemente com o detrito espacial. E 3, 2, 1, e a aterrissagem foi bem sucedida. Estou brincando, mas sim, você conseguiu pousar no escudo. Viva! E agora, você pensa, acho que você precisava ter estudado um pouco mais seu plano, não? Você não tem como controlar o escudo, e agora não tem como entrar em contato com o controle da missão e dizer que o objeto e você mesmo estão a caminho de algum lugar. Não se assuste, você não chegou até aqui para ficar com medo. Qual é a melhor coisa que você pode fazer? Primeiro, tire uma foto mental da Terra. Daqui de cima, ela nunca decepciona. Depois, tente imaginar os possíveis cenários que poderiam acontecer na situação espacial em que você está. Seu peso corporal normal não seria suficiente para tirá-lo da órbita da Terra. No cenário hipotético em que isso acontecesse, você provavelmente seria aspirado para a órbita de Vênus e passaria um período bastante desagradável de sua vida em torno de um calor imenso. Embora na mitologia grega Vênus represente o amor, não há nada de adorável em orbitar próximo a esse planeta, e você sabe disso. Se você chegasse muito perto, seu traje espacial nunca seria capaz de suportar o calor. Ele só é feito para suportar temperaturas de no máximo aproximadamente 120 graus Celsius, no máximo, e a atmosfera de Vênus pode aquecer até 370 graus Celsius. Mas honestamente, o pior cenário é muito mais simples do que isso. Seu traje espacial pode decidir afogar seus ouvidos, nariz e boca em água. Sim, isso já aconteceu em caminhadas espaciais anteriores à sua. Veja bem, para manter seu traje espacial frio, o traje depende de um galão de água que compõe um sistema de resfriamento. Esse sistema, que deve enviar ar reciclado para a parte de trás do capacete, às vezes vaza. E como você está encalhado no meio do nada, não tem para onde ir. Mas espere, o que é aquilo que está surgindo no horizonte? É um ônibus espacial modular. Você tenta gritar, mas ninguém consegue ouvi-lo fora do capacete. Você acena com as mãos. Ah, mas ele está vindo em sua direção. Finalmente, demorou mais do que eu imaginava para te encontrar, disse Sarah. Aparentemente ela voltou para a estação espacial bem a tempo de pegá-lo antes que você se tornasse definitivamente um desgarrado. Acho que vou perder alguns pontos de astronauta por essa pequena desventura, não é? Você diz. E sim, você definitivamente perderá. Pode haver outro universo, como uma imagem espelhada escura do nosso, onde o tempo flui ao contrário. Esse mundo invertido também pode ser a fonte da matéria escura, a substância invisível que está em todo o nosso universo. Também pode haver muitos outros universos, nos quais uma cópia exata de você acordou hoje de manhã, mas escolheu uma camiseta branca em vez de uma vermelha, o que o levou a uma trajetória de vida completamente diferente. Mas vamos começar com essa elusiva matéria escura. Ela compõe a maior parte da massa do universo, mas não temos certeza do que ela faz exatamente e de onde ela vem. Isso se deve ao fato de que ela não age como a matéria comum. Não podemos vê-la ou senti-la, apenas sabemos que ela existe por causa da forma como parece curvar a gravidade.
Embora a matéria comum e a matéria escura sejam muito diferentes, elas parecem existir em um equilíbrio. Alguns cientistas até acham que isso deve estar relacionado de alguma forma. Uma nova teoria sugere que, para cada movimento da matéria normal, há uma versão espelhada dela no mundo da matéria escura, como uma ponte que conecta os dois mundos. Há uma estranha coincidência na matéria comum em que um nêutron e um próton têm quase o mesmo peso. Isso permite que eles se unam e tornem os átomos estáveis, fazendo com que tudo o que podemos ver com nossos olhos exista. Se os prótons fossem um pouco mais pesados, não haveria equilíbrio e os átomos não se formariam. No universo espelhado escuro, talvez as coisas acontecessem de forma diferente. Talvez lá o equivalente a um próton não se ligue a outras partículas, deixando para trás nêutrons solitários que poderiam ser a fonte da matéria escura. Essa teoria também sugere que a matéria escura pode ter sua própria química, como átomos escuros e uma tabela periódica escura. Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que havia apenas um tipo de matéria escura. Embora essas partículas sejam semelhantes em alguns aspectos, como o fato de serem quase invisíveis, elas podem variar em tamanho, velocidade e na forma como afetam a matéria regular. Se essa ideia estiver correta, isso significa que pode ter havido interações entre o nosso universo e o universo espelhado escuro no passado. O estudo de como os elementos se formaram no universo primitivo pode nos dar pistas sobre isso. Essa ideia de um mundo invertido despertou curiosidade e até mesmo alguma confusão na comunidade científica nos últimos anos. Os astrônomos usam uma teoria chamada de modelo Lambda-CDM para explicar a composição e o comportamento do nosso universo. De acordo com ela, a maior parte do universo é composta de duas coisas: energia escura e matéria escura. A energia escura é como uma força de empuxo que faz com que o universo se expanda mais rapidamente. A matéria escura é esse fio invisível que une as coisas com sua gravidade, agindo como uma cola universal. Objetos regulares, como estrelas, planetas e cometas, constituem apenas uma pequena parte da mistura. O modelo também nos fala sobre o Big Bang e como tudo começou de um princípio quente e cheio, e como o universo vem crescendo e mudando desde então. Embora esse modelo pareça estar correto em muitos aspectos, ele não explica todos os fenômenos cósmicos. Se você desenhasse esse modelo em um pedaço de papel, ele se pareceria com uma série de panquecas planas empilhadas umas sobre as outras. Cada uma das panquecas simboliza uma representação do universo em um determinado momento. O universo de ontem estaria abaixo do de hoje, mas seria uma panqueca um pouco menor. No final, você verá que a história do universo se assemelha a um cone gigante de cabeça para baixo, com a ponta minúscula sendo o Big Bang. Além desse ponto, não podemos ver mais longe no tempo com as ferramentas que temos, portanto, não sabemos o que está além. Para completar, ainda não temos certeza do que aconteceu imediatamente após o Big Bang. Mas se simplesmente aplicarmos a matemática, o universo poderá ir além desse ponto de inflexão histórico, o que poderia significar que ele se inverteria, criando um cone espelhado semelhante, no qual o tempo fluiria para trás, pelo menos na nossa perspectiva. Essa ideia alternativa não apenas desafia nossa compreensão das origens cósmicas, mas também levanta questões sobre princípios fundamentais da física. Toda a empolgação sobre um universo espelhado também veio do ANITA, um instrumento científico baseado na Antártica e suas descobertas. Esse dispositivo observou algumas partículas estranhas de alta energia que pareciam estar surgindo sob o gelo da Antártica. O problema com essas partículas é que elas não se comportavam de acordo com as leis da física. Os cientistas acreditam que elas são um tipo de raios cósmicos. Elas viajam do espaço, atravessam a Terra e voltam para o exterior. Mas as partículas que já conhecemos não deveriam se comportar dessa maneira. Isso porque as partículas de energia mais alta geralmente colidem com algo dentro da Terra e não saem do outro lado, como acontece com essas partículas. Elas parecem estar fazendo coisas tanto para frente quanto para trás. Por enquanto, não há provas concretas de um universo espelhado. Essas partículas podem ser simplesmente algumas que não foram descobertas antes, e os cientistas precisam estudá-las de perto para chegar a uma resposta definitiva sobre por que elas estão se comportando dessa maneira, mais ou menos como as crianças de 4 anos. Mas e se não houver apenas um outro universo, mas muitos outros? Esse conceito de multiverso vem de ideias como a teoria da inflação cósmica, que diz que nosso mundo teve essa rápida expansão em seus estágios iniciais. Embora a inflação cósmica tenha parado em nossa vizinhança há bilhões de anos, é provável que ela continue em outras regiões do multiverso, criando universos diferentes com suas próprias leis da física e características únicas.
Nosso universo é o único que conhecemos que pode suportar a vida. Temos estrelas estáveis capazes de fornecer calor e aquecimento, por exemplo, o que é crucial para que as criaturas comecem a se movimentar. Temos também uma abundância de elementos como carbono e hidrogênio, dos quais também precisamos para existir. A hipótese do multiverso oferece uma explicação para o fato de o nosso universo apresentar condições tão favoráveis à vida. Ela pode explicar que existem inúmeros outros universos com condições variadas, o que torna menos provável a existência de vida em pelo menos um deles. Uma implicação fascinante da teoria do multiverso é a ideia de doppelgangers, as tais cópias exatas de indivíduos que existem em universos paralelos. Essa noção sugere que, na vasta extensão do multiverso, pode haver infinitos cenários em que versões idênticas de nós mesmos estejam vivenciando eventos semelhantes ao mesmo tempo. Antes de iniciarmos nossas viagens para universos totalmente diferentes, talvez ainda precisemos entender o nosso próprio. Existe essa galáxia, a AGC 1149050, por exemplo, longe de nós, que pode não ter matéria escura alguma. Ela está a cerca de 250 milhões de anos-luz de distância e parece normal à primeira vista. Mas se olharmos com atenção, parece que não encontraremos nenhuma matéria escura. Se for constatado que há mais galáxias como essa, isso poderá mudar nossa ideia sobre como as galáxias são formadas. Em geral, acredita-se que a matéria escura seja necessária para esse processo, agindo como a cola que mantém tudo unido. É verdade, porém, que essa galáxia peculiar é mais fraca e tem menos estrelas do que o normal. Quando foi descoberta pela primeira vez em 2019, os cientistas pensaram que ela poderia não ter matéria escura devido à velocidade com que girava. A velocidade de rotação de uma galáxia nos informa a quantidade de matéria que há nela. Ao comparar essa velocidade com o que podemos ver, os astrônomos podem calcular a quantidade de material extra, como a matéria escura, que deve estar lá. E nessa galáxia única, a matemática diz que não há nada. Entre todas essas teorias, há também uma que diz que a matéria escura pode não ser real. Esse novo estudo propõe que talvez estejamos procurando por algo que nem mesmo existe. Seus defensores acreditam que nossa compreensão da gravidade pode não ser boa o suficiente para explicar por que algumas galáxias se comportam de forma estranha. Assim, em vez de a matéria escura causar tais comportamentos estranhos, eles dizem que pode ser apenas o fato de não entendermos completamente como a matéria regular funciona. Eles baseiam essas descobertas em uma teoria chamada dinâmica newtoniana modificada, que sugere que a gravidade se comporta de forma diferente em distâncias muito grandes ou velocidades muito baixas.